Olá, tudo bem, turma? Como vocês estão? Eu sou a Kate, da Ateliê Kate Designer, e esta é a quinta aula do nosso curso Bonecaria para Iniciantes. Hoje nós vamos trabalhar o cabelinho e a pintura de rostinho da nossa bonequinha Bia, que é uma bonequinha de malha, toda trabalhada, na malha de algodão, tá bom? E ela tem aí cerca de 35 centímetros de comprimento. E se você ainda não conhece o nosso curso, não sabe ainda do que se trata, dá uma olhadinha aí no nosso YouTube e também na nossa página do Instagram, que é a página Kate Designer Atelier, onde nós falamos todos os detalhes. Aqui no YouTube já tem uma aula bem completa, um vídeo, né, bem completo, explicando sobre como que vai ser, como que tá sendo o andamento, e também com link de WhatsApp para você estar entrando e poder acompanhar todas as nossas aulas. No nosso link do WhatsApp também você vai conseguir ter algumas dicas, um acompanhamento, uma forma de tirar dúvidas diretamente comigo, onde você vai poder estar enviando as suas questões, né? Para poder estar tirando as suas dúvidas e conseguir confeccionar uma boneca linda aí de casa, do conforto da sua casa, tá bom? O curso é totalmente gratuito, você não vai pagar nada por ele. E lá no final ainda vai ter uma surpresinha bem bacana para vocês. Uma bonequinha bônus que a gente vai estar produzindo com uma dica muito legal e muito divertida, tá bom? Então essa daqui é a bonequinha Bia e nós vamos hoje trabalhar o cabelinho dela utilizando uma técnica super bacana. Para fazer o cabelo da boneca, nós vamos precisar tesoura, linha de pipa. Essa daqui é uma linha mais resistente, mas você também pode estar utilizando a linha de poliéster, que é aquela linha utilizada para fazer bordados, ou uma linha mais dura, mais rígida, na verdade, né? Uma linha que ela não vai quebrar com tanta facilidade, tá bom? Vou precisar também de uma agulha de mão, uma agulha normal, gente, agulha de crochê, e vamos precisar também de lã. Hoje eu vou estar utilizando essa daqui, que é a lã a lã cisne, que é esse modelinho aqui, ó, de primeira. E vou precisar também de uma placa de alguma coisa que tenha uma medida de 28 a 30 centímetros, tá? Pode ser uma capa de caderno, por exemplo, uma capa de caderno grande, que ela tem mais ou menos essa medida. Ou pode ser qualquer coisa que vocês tenham aí, um pedaço de papelão, alguma coisa do tipo, para poder estar usando como medida para fazer o nosso cabelinho, tá bom? Então, bora lá começar. Para iniciar o meu cabelo, eu vou colocar na minha linha de mão um pedaço generoso de linha de costura, de linha de pipa, né? Ou a linha de poliamida, poliéster, que você conseguir encontrar aí. Aqui eu vou utilizar a linha de pipa. Se você for utilizar a linha de pipa, pode usar ela normalmente na cor que ela tem. Mas se você for usar uma linha de poliamida ou aquela linha de bordado, procura utilizar uma linha com a cor aproximada do tecido do corpinho da boneca de vocês, que assim ele vai ficar mais discreto, tá? Mas a linha de pipa, ela também não vai aparecer muito, não. Só fazer da maneira que eu vou explicar para vocês. Cortei um pedaço grande, olha, generoso, da linha de pipa. E eu vou dar um nó aqui no final e eu vou prender as duas perninhas juntas, tá? E ela vai ficar assim. Aqui na cabecinha da boneca eu vou fazer uma marcação com a minha caneta fantasminha, mas se você quiser fazer, não tiver caneta fantasminha, você pode fazer com um lápis de escrever, bem fraquinho, tá? E eu vou fazer uma marcação 2 dedinhos abaixo dessa costura aqui, olha. Então, eu vou marcar 2 dedos aqui na frente da boneca, vou fazer um pontinho aqui, ó. Então, ela vai ter de distância 2 dedos de onde terminou a minha costura aqui do topo, certo? Bem no centro da cabecinha dela. E desse ponto aqui, eu vou descer
fazendo uma linha arredondada. Vou tentar colocar bem centralizado aqui pra vocês, olha. Mas eu vou fazer esse desenho aqui arredondado, olha. Pode fazer fraquinho e depois só reforçar, se sentir necessidade. E ela vai ficar assim, olha. Vocês vão imaginar onde vocês querem que passe o cabelinho de vocês. É exatamente isso mesmo. Bom? Então, ela fica aqui, ó. Se sentir que tá meio distante demais, pode ir lá e arrumar, beleza? Aqui atrás eu vou seguir com o risco, olha. Vai fazer o risquinho bem próximo aqui do pescocinho. E fechar tudo aqui. E fica assim, gente. Bem simples, é só uma marcação para ter como referência, tá bom? Eu vou pegar agora a minha linha e a minha agulha. Atrás da cabeça da boneca, eu vou dar um ponto e eu vou arrematar. Então, eu dei só um pontinho aqui, ó. Aqui onde ela tá, no final aqui, eu vou colocar a minha agulha bem no meio das duas linhas para poder essa linha segurar. Pra ela arrematar aqui. Beleza? E agora eu vou tentar aproximar o máximo que eu puder, porque a gente vai precisar fazer alguns pontos. Como que isso vai funcionar, gente? Nós vamos fazer ponto atrás aqui nessa linha que nós fizemos o risco. Só que ele não precisa ficar juntinho, ele vai ficar mais ou menos com 1 centímetro de distância, tá bom? De tamanho. Então, eu pego aqui, vou começar aqui e sair mais na frente. Dessa forma, tá vendo que o tamanho dele não é tão pequenininho? E eu vou puxar a minha linha. Aqui, ele formou uma alcinha, olha. Essa daqui, ela já é a nossa primeira alça para colocação do cabelo. E agora, como que eu vou fazer? Vou pegar minha agulha e eu vou voltar lá no último ponto, vou inserir e eu vou sair com ela aqui na frente. Tá vendo? Mais ou menos 1 centímetro de distância. Ele não precisa ficar muito próximo, mas também não pode ficar tão longe, tá bom? Porque a nossa intenção aqui é fazer alças para poder colocar o nosso cabelinho. Então, ela ficou assim, olha. Esses 2 pontos, tá vendo? Aqui. Então, nós vamos seguir fazendo alcinhas, tá bom? Então, eu volto aqui no último ponto, sempre dessa forma, bem onde ele começou, e eu vou seguir pra frente lá, olha. Vou sair mais adiante, tá vendo? E eu puxo. Vou fazer de novo o mesmo movimento. E como eu disse, gente, não precisa ficar juntinho, muito pelo contrário, a gente precisa que ele fique mais distante, tá bom? Sempre arrumando a linha para ela não ficar folgada, né? Aqui, ó. Aqui nós vamos estar criando, ó, essas alças. E é onde a gente vai estar utilizando para colocar nosso cabelo, tá bom? Não precisa puxar demais, mas ela tem que ficar justinha, certinho na cabecinha da boneca. E aqui eu vou seguir fazendo até fazer por toda a volta. Uma dica que eu dou pra vocês é, se você utilizou lápis de escrever ou algum outro material que não sai, você pode fazer essa linha, essa costura, um pouquinho pra frente da linha. Que aí, quando colocar o cabelo, vai ficar totalmente escondido, tá? Então, não vai ter risco de aparecer. Coloquem uma linha bem grande, gente. Sabe aquela linha que os mais velhos chamam de preguiçoso? Aquela linha mesmo bem comprida, porque aqui a minha, ó, eu coloquei grande, ainda assim ela não deu a volta completa, tá vendo? Mas se isso acontecer com você também,
Você só vai pegar, vai arrematar aqui no final, olha, onde a linha não dá mais, né? Faz um arremate aqui, olha. Joga essa linha lá pra dentro da cabeça. Dá um pontinho aqui lá pra dentro. E vai cortar. E colocar outra linha pra continuar a costura. Então, eu pego aqui a minha linha, olha, cortei outra grande também, porque ainda falta bastante. Falta metade da cabeça. Dei o nozinho. E aí, pra esconder esse nó, eu vou entrar por aqui, olha, por dentro de onde tá aqui o meu enchimento. E eu vou sair lá no último ponto. No último ponto que eu fiz. Puxei e eu vou continuar fazendo o mesmo processo. De onde eu parei mesmo. Cheguei no final e eu vou arrematar e cortar a minha linha. E ela ficou assim, gente, olha. Tá vendo? Todas as alcinhas por toda a volta da cabeça. Agora eu vou partir pra minha lã. Deixa a bonequinha reservada. E vamos pegar a lã e aquela base de papelão com a medida que eu falei pra vocês aqui já. E eu vou utilizar toda a minha lã, tá? No caso dessa bonequinha, eu vou cortar inteiro, porque eu quero ela bem cabeludinha. Mas você pode estar colocando menos, não tem problema. Você vai colocando conforme o que você achar que é suficiente para deixar bonitinho. Então, eu soltei aqui a minha lã e eu vou começar a dar voltas nessa placa de papelão. Eu vou enrolar toda essa lã aqui para depois fazer o corte na medida do cabelo da boneca, tá? Enrolei toda a minha lã na minha plaquinha de papelão. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar minha tesoura, uma tesoura de preferência amolada, porque como é grosso, né? E eu vou cortar de um dos lados, aqui, ó. Um dos lados eu vou cortar, o outro lado não precisa, só vou cortar desse, tá bom? Tenta segurar pra não misturar, pra não embolar toda a sua lã. E aqui ela ficou assim, beleza? E aqui eu vou fazer o seguinte, com a minha lã de crochê, essa daqui a numeração dela é de 5 milímetros, é a numeração 8, mas não tem problema se você tiver só uma outra numeração, o importante é que dê pra puxar, tá? Vocês vão entender agora. Vou pegar de 3 em 3, 3 fios da lã, olha, junto e alinho aqui pra medir ao meio. Pega essa parte dela aqui, olha, ela vai ter uma alcinha, certo? Ela tá dobradinha. As pontas estão aqui e aqui. Eu vou começar aqui pelo centro. Tá vendo que ela tem a costura que a gente fez formou essa alça? É por aqui que eu vou encaixar o meu cabelo. Eu vou pegar minha agulha, eu vou inserir ela aqui, laçar a minha mecha, certo? E colocar ela pra cá. Tá vendo como que ficou? Agora aqui eu vou pegar por aqui, ó, e puxar o meu cabelinho. E vai fazer isso daqui, gente, tá vendo? Eu vou fazer isso em todas as alcinhas. Se você sentir que a sua alça ficou grande, em algum momento ela ficar sobrando aqui, olha, você pode vir com mais uma mechinha e colocar na mesma alça 2 mechinhas, não tem problema nenhum, tá bom? Então, eu vou seguir fazendo isso por toda a circunferência da cabeça da boneca. Coloco a minha agulha, olha, e laço
a mecha e puxo. Pego aqui, ó. E aqui você tem que lembrar de ajustar sempre os fiozinhos, deixar eles bem puxadinhos. Eu vou mostrar pra vocês como que faz pra colocar dois numa alça só, tá vendo? Puxa aqui pro ladinho e vai ter uma pontinha aqui, ó, da linha que foi feita a costura. Então, aqui eu posso colocar mais uma mecha, não tem problema nenhum. Pegar uma mechinha aqui. Sempre lembrando de deixar bem alinhado e no mesmo ponto, na mesma alça, né? Eu coloco mais uma mechinha de cabelo. Não puxa exageradamente do cabelo, a lã no caso, né? Pra não quebrar, não torar a sua linha, tá bom? E eu vou fazer isso por toda a cabecinha da boneca, vamos lá. Terminei de colocar todo o cabelinho da nossa boneca e ela fica assim, olha, toda a volta, tá vendo? Ela fica dessa forma. E aqui no meio, gente, ela fica vazia, tá? Então, assim, esse cabelo, ele é uma opção pra colocar ele preso. Então, a gente vai fazer uma Maria Chiquinha não, um rabo de cavalo, né? Que vai ser prender o cabelo todo aqui atrás. Então, assim, se você quiser fazer algum penteado diferente, esse daqui não é adequado por causa que fica com a cabecinha aqui toda crua, tá bom? Ela vai o cabelinho todo ao redor, mas aqui no meio não vai nada. Então, a gente vai agora amarrar o cabelo pra ficar o rabo de cavalo bem bonitinho. Pra fazer isso, primeiro a gente precisa alinhar bem direitinho aqui os fios. Coloca a bonequinha aqui de cabeça pra baixo, olha. E aí, vai trabalhando pra ele ficar todo esticadinho. Feito isso, a gente vai prender. Junta todo o cabelinho aqui, olha. E vai ajeitando. Agora, eu vou pegar um fio, colocar dois fios aqui junto, olha, da lã. O mesmo que eu cortei. E nós vamos segurar tudo certinho aqui, ó. Juntar tudo e amarrar. Então, eu pego aqui, vou dar algumas voltas, aprende bem, dá uma apertada. Aí, confere se tá centralizado na cabecinha, pra não ficar torto. Se tiver torto, arruma, tá vendo? E aqui a gente vai dar um nó. A gente precisa dar vários nós pra ficar bem seguro. Eu vou dar um segundo aqui pra poder mostrar pra vocês. E ela vai ficar assim, gente, olha. Tá vendo? O rabo de cavalo tá aqui, ó, presinho. E eu vou dar mais alguns nós pra poder reforçar. Tá bom? Dou uma volta aqui, ó, dou uma conferida se tá tudo fechadinho. E vou dar mais alguns nós aqui. 1, 2. Não precisa cortar, só deixar ela por baixo aqui que já vai ficar legal. E assim ela fica, olha. Olha que gracinha que ela já tá, gente. Desse jeitinho aqui. Depois a gente pode pegar uma escovinha de cabelo, dar uma acertada, acertar aqui também as pontinhas, né? Pegar a tesoura e dar uma cortada. Mas por enquanto a gente deixa assim. E depois só dá uma alinhada, tá bom? Então, esse é o cabelinho e agora a gente vai fazer a pintura do rostinho da nossa boneca. Que é uma das aulas que as pessoas mais têm dificuldades, é fazer a pintura do rostinho das bonecas. Vamos lá para a aula da pintura de rostinho? Então, vamos lá para fazer a pintura do rostinho da nossa boneca. O que a gente vai precisar? Primeira coisa, caneta fantasminha para poder fazer os riscos, tá? Se você não tem caneta fantasminha, utiliza um lápis. Mas,
muito cuidado com o lápis para fazer o risco do rostinho, porque aqui poucas coisas a gente vai conseguir cobrir com o material de fazer o rostinho mesmo, tá bom? Então, o ideal mesmo é a caneta fantasminha. Mas se não tiver, gente, dá sempre para improvisar. Só procura utilizar traços bem fininhos, para que depois a gente consiga fazer com que o risco mesmo final fique cobrindo tudo que ficou do lápis, tá bom? Então, vamos precisar de um pincelzinho de maquiagem, não precisa ser exatamente esse, mas um pincel de maquiagem. Maquiagem, que no caso aqui é um blushzinho, né? Que a gente vai usar nas bochechinhas. Tinta de tecido branca e preta. Uma régua ou fita métrica, tá? Aqui eu tenho a caneta Micron, que é a caneta que a gente vai fazer o risco definitivo. E boleadores. Aqui eu tenho um boleador mais grossinho e tenho outros aqui mais fininhos, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é a marcação do rostinho, para depois fazer o risco final mesmo. Vou afastar tudo aqui. E como que eu vou fazer esse risco? Eu vou utilizar a régua para poder estar fazendo essas partes aí. Então, vamos lá. Eu troquei aqui minha régua porque aquela outra, ela não tem transparência, tá? O que que a gente vai fazer? Primeira coisa, a gente precisa medir de um lado até o outro da cabeça da boneca, pra gente conseguir saber o que que é o meio dela aqui. Pra fazer isso, a gente faz esse movimento. Se você tiver uma fita métrica, pode facilitar também, tá bom? Então, eu vou pegar bem aqui no centro, aqui, ó. Imagina uma linha, dividindo ela ao meio, né? E eu vou medir. Feito isso aqui, olha, eu já sei que ela tem 12 centímetros, certo? Então, eu vou marcar somente uma bolinha no centro disso. Então, se ela tem 12, eu vou marcar aqui 6 centímetros. Seis centímetros aqui. E eu vou marcar também 1 centímetro para um lado, 1 centímetro para o outro. Feito isso, eu também vou definir o centro de cima para baixo. Então, eu tenho aqui, do ponto aqui, olha, do ponto central, eu vou marcar 1 centímetro para cada lado. 1 e 1. E para facilitar, gente, eu tava até esquecendo, olha, aqui a gente coloca os 6 centímetros, né? Fizemos um ponto para cada lado, mas eu vou fazer mais um ponto de 1 centímetro para um lado, 1 centímetro para o outro. Então, aqui eu tenho o centro e nós vamos marcar 1 centímetro, 2 centímetros. 1 centímetro, 2 centímetros para cada lado. E ela vai formar essa linha aqui, beleza? Então, nós vamos lá. Agora, a gente vai fazer o risco do olhinho mesmo. E como que eu vou fazer isso? Eu vou usar como base esses dois últimos pontinhos que eu fiz de cada lado. E aqui no pontinho aqui abaixo, a gente vai fazer o narizinho, um pouco acima dele, entre um ponto e outro, tá vendo? Então, aqui, ó, a gente faz o narizinho, certinho? E nós vamos fazer também aqui, olha, imagina essa linha aqui, tá vendo? Mais ou menos nessa distância é onde a gente vai começar a nossa boquinha. E a gente vai só fazer bem de levinho, mesmo que seja com a caneta fantasminha, o ideal é que faça fraquinho, de leve. Para riscar o olhinho, gente, nós vamos usar esses dois pontinhos e vamos fazer um círculo aqui. Pode fazer à mão mesmo, que vai dar certo, tá? Não precisa fazer ele exatamente do tamanho que você quer que fique, porque depois a gente pode ajustar. Vou fazer só uma bolinha aqui, de um lado e de outro. Tá vendo? Ela fica assim. Tá vendo que essa daqui ela nem ficou certinha, olha? Mas é só ajustar e na hora de pintar eu faço essa correção, tá bom? Vou fazer também a sobrancelha, ó, bem levinho. Porque, gente, até a caneta fantasminha em tecidos de malha ou de qualquer outro tecido, às vezes ela acaba marcando. Mesmo depois que apaga, ela acaba ficando uma sombrinha. Então, a gente evita
a gente evita ficar fazendo esses riscos, tá bom? Feito isso, você vai dar uma olhada para sua bonequinha, ver se ela tá bem certinho, o jeito que você quer, a altura dos olhinhos, né? E a gente vai partir para a pintura desse rostinho. E atenção, depois que fazer essa pintura, gente, não tem como mais arrumar. Ou seja, se você errar, não tem como mais salvar, né? A não ser que você faça alguma coisinha ali para disfarçar, dependendo do erro, dá para disfarçar. Mas um erro muito grosseiro não vai ter como corrigir, aí vai ter que fazer outra cabecinha mesmo, não tem como. Eu vou começar com o meu pincel de maquiagem e a minha maquiagem, porque eu quero primeiro colocar a cor nas bochechinhas dela. Essa minha paleta tá bem surradinha, olha, mas eu vou usar esse tom de rosa bem clarinho. É um tom de rosa bem clarinho, porque só tem um restinho aqui. Mas eu gosto tanto dela e eu não tô conseguindo encontrar outra igual. Então, gente, pega aqui, olha, carrega o pincel de maquiagem, tira o excesso na palma, no dorso da sua mão e traz pra bonequinha. Com movimentos circulares, você vai dando a cor nas bochechinhas dela até ficar do jeito que você quiser. Que você vê que ela tá coradinha, tá? Não precisa exagerar, tá, gente? Então, eu vou pegar aqui, olha. Sempre tirando o excesso do pincel na mão, porque senão ela vai ficar muito marcada, tá bom? Com o restinho do pincel aqui, olha, só com a sujeirinha do pincel da maquiagem, eu fiz aqui um assombreado na cabecinha dela. Feito isso, a gente vai partir para a pintura. E nós vamos começar com a tinta preta. Vou abrir aqui. E eu vou começar com o meu boleador bem pequenininho. Eu não utilizo o pincel, eu utilizo os boleadores, tá bom? E eu coloco aqui, carrego o meu boleador e eu vou trazer pra cá. E eu vou pintar esse rostinho, esse olhinho, no caso. Vai fazendo movimentos circulares pra empurrando a tinta devagar, pra não ter problema de sair demais, de errar, né? Quando tiver excesso de tinta, tira aqui na mão, olha. E vai fazendo esses movimentos circulares. Vou fazer do outro olho. E com esse boleador maior, quando você utilizar ele para poder fazer esse preenchimento maior do rostinho, você não precisa deixar ele perfeito ainda de cara, porque depois a gente vem com o boleador mais fino, com a pontinha menor, para poder estar fazendo esses ajustes, tá bom? Porque com o boleador grande, é muito mais complicado de fazer esse trabalho. Olha só, tá vendo que ela não tá perfeitinha ainda, 100%? Porque agora eu vou vir com o boleador menor, mais fininho, para poder fazer esses detalhes, para ficar bem certinho. Olha só, como já ficou bem mais redondinho, né? Feito isso, a gente vai agora partir pro secamento desse rostinho. Ou seja, ela precisa secar um pouco pra gente poder continuar trabalhando. É muito perigoso a gente continuar com o rostinho ainda molhado, porque se qualquer coisa encostar aqui, ela pode espalhar a tinta e aí já era, tá bom? Eu vou continuar devagarzinho aqui, mas eu lembro a vocês que é melhor deixar secar. Já aconteceu muito comigo de acabar borrando, tá? Mas aí eu vou continuar para poder a aula não ficar tão extensa. Como que a gente vai trabalhar aqui agora? Com a caneta Micron, que é uma caneta permanente, nós vamos fazer os traços do narizinho, da boquinha, dos cílios e da sobrancelha. Mas, atenção,
Se você utilizar essa caneta no rostinho aqui para fazer os cílios com a tinta ainda molhada, essa tinta ela vai pegar na ponta da sua caneta e vai acabar danificando. E essa caneta ela não é uma caneta baratinha, né? E aí não compensa a gente ficar perdendo o material dessa forma. Melhor deixar secar um pouco para poder depois trabalhar com segurança de não estragar seu material. Então, nós vamos começar aqui pela sobrancelha, com a mão leve. Essa caneta aqui, eu já ia esquecendo de falar, mas ela é a 005, olha aqui. É a 005, a ponta bem fininha. Nós vamos começar pela sobrancelha e depois seguir pelo resto do rosto. Com a mão bem leve, tá vendo? Já fiz aqui a sobrancelha. Vou fazer aqui o narizinho com cuidado, porque essa caneta ela não vai sair do tecido, então tem que ser bem devagarzinho. E agora eu vou fazer os cílios. Puxa, 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 puxa. Dá uma puxadinha de leve aqui, olha, pra poder marcar. E se você quiser, ainda dá pra fazer as sardas. Uns pintinhos bem levinha e vai seguindo aqui e faz aqui, tá vendo? Nas bochechinhas. E ela tá ficando dessa forma aqui. Agora, com a tinta já seca, nós vamos pegar a tinta branca para poder fazer os pontinhos de luz do olho e das bochechas. Então, eu vou pegar o meu boleador mais grossinho. Vou molhar aqui, olha. E para começar, nós vamos fazer um pontinho de luz na bochecha. Uma em cada lado. Vamos fazer o olhinho, bem aqui abaixo, olha. Aqui eu vou tirar o excesso, porque agora eu vou pegar o boleador menor. Esse daqui com a pontinha bem menorzinha, tá vendo? E aí, eu vou fazer os pontinhos aqui do olho. Um aqui, outro mais acima. E assim ela ficou, gente. Olha só que gracinha que fica essa pintura. Bem simples, bem básica, fácil de fazer, bem tranquilinha para vocês estarem fazendo a boneca de vocês. Agora o nosso corpinho já tá pronto, já tá de cabelinho, né? Rostinho pintado. Deixa no local seguro, bem tranquilinho para poder ela secar. Então, algumas horinhas ali, ela já tá 100% seca, segura pra você poder estar trabalhando. E aí, gostaram, gente? Olha como ela ficou. Já tá com outra carinha, né? Uma boneca sem rostinho pintado é muito estranho. Mas ela pintadinha assim, a gente já consegue até visualizar, imaginar a roupinha dela, não é verdade? Então, aqui, pra poder tirar esses pontos que foram da pintura do rostinho, né, da caneta Micron, aliás, da caneta Fantasminha, a gente vai pegar um secador ou um ferro de passar e aquecer essa frente dela aqui, que aí ela vai apagar tudo isso daí, tá bom? Então, é isso, gente. Fizemos o nosso cabelinho, nosso rostinho. Eu espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula, nós vamos finalizar a nossa boneca. A gente vai fazer as roupinhas, né? E colocar todos os detalhes para ela ficar ainda mais bonita, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Se você gostou, deixa o seu joinha, curte, comenta, compartilha. E já se inscreve no nosso canal para não perder as próximas aulas, tá bom? Essa não é a única boneca do nosso curso, nós teremos outras peças também que vamos ensinar coisas muito legais. E eu te convido a permanecer aqui com a gente no nosso canal e acompanhar aí toda essa saga que a gente vai ter, todo esse curso maravilhoso que eu preparei para vocês, tá bom?
É isso, gente. Beijo e até a próxima aula.